Você já se perguntou por que, mesmo com toda a informação ao nosso alcance, tantas pessoas ainda tomam decisões absurdas e se agarram a ideias irracionais? Será que é simplesmente falta de conhecimento ou há algo mais profundo por trás desse comportamento aparentemente ilógico e destrutivo? Hoje, vamos mergulhar em um conceito poderoso, originado de um ensaio provocador que continua extremamente relevante mesmo décadas após sua publicação. Baseado nas ideias de Carlos Cipolla, historiador econômico, vamos entender por que a estupidez moderna representa uma ameaça real para nossas vidas e como ela afeta a nossa sociedade mais do que imaginamos. Fique comigo até o final, porque neste vídeo você vai descobrir como identificar esse comportamento e como se proteger das ideias irracionais que podem minar nossa capacidade de crescer e evoluir. E o melhor, como podemos juntos mudar essa realidade. Quantas vezes você já se deparou com a estupidez em ação? Seja em debates políticos acalorados, discussões nas redes sociais ou até mesmo dentro do seu próprio círculo social. Mas por que, mesmo reconhecendo esse comportamento irracional, ignoramos os efeitos devastadores que ele pode ter? Carlos Cipolla, em seu famoso ensaio, destaca uma verdade inquietante. Somos rápidos em identificar os danos causados pela corrupção, ganância e maldade, mas muitas vezes não vemos a magnitude dos danos causados pela estupidez humana. Ela é invisível, insidiosa e muito mais comum do que gostaríamos de admitir. Cipolla argumenta que a estupidez é o maior perigo que enfrentamos em nossas sociedades modernas. Ela não se manifesta de forma óbvia e escancarada, mas está presente em todos os níveis da sociedade, permeando nossas decisões e ações diárias. Por que ignoramos os efeitos da estupidez? Por que não conseguimos vê-la por trás das falácias e das ideologias sem sentido? Talvez você já tenha vivido essa situação. Alguém defendendo fervorosamente um líder político ou uma figura pública, mesmo diante das evidentes falhas de lógica, moral e julgamento dessa pessoa. Este comportamento, segundo Cipolla, é um dos maiores desafios da nossa era. Uma era em que a estupidez pode ser defendida com paixão e suas consequências muitas vezes ignoradas até ser tarde demais. Para entender melhor o impacto profundo da estupidez humana, Carlos Cipolla nos propôs uma teoria inovadora, classificando as pessoas em 4 categorias, com base nos efeitos das suas ações, tanto para elas mesmas quanto para os outros ao seu redor. E ao fazer essa análise, ele nos ajuda a identificar as diferentes maneiras de lidar com a estupidez em nossa sociedade. Vamos então conhecer essas 4 categorias. O desamparado. Esta pessoa age de maneira que prejudica a si mesma, mas seus atos acabam trazendo algum benefício para os outros. Embora a pessoa prejudique sua própria situação, ela, de alguma forma, gera algo positivo para quem está ao seu redor. Pode ser alguém que, sem querer, gera impacto positivo nas pessoas ao seu redor, mesmo sem perceber. O bandido. O bandido, ao contrário, é alguém cuja ação traz benefícios para si mesmo, mas causa danos aos outros. Aqui a pessoa tem um interesse próprio, que é claro, e age de maneira egoísta, muitas vezes à custa de outras pessoas. A maldade de suas ações é intencional, embora a motivação seja, muitas vezes, a busca por um ganho pessoal. O inteligente. Esta categoria é representada pela pessoa cuja ação resulta em benefícios tanto para si quanto para os outros. O inteligente age de maneira equilibrada, trazendo prosperidade e harmonia para todos ao seu redor. Sua inteligência não está apenas na sua capacidade de se beneficiar, mas também de gerar valor para o coletivo. Ele é a pessoa que reconhece que o sucesso verdadeiro só pode ser alcançado quando se busca o bem comum. E o estúpido. E, finalmente, a categoria que mais intriga Cipolla, o estúpido. Esta pessoa age de maneira que prejudica a si mesma e aos outros, sem nenhum ganho pessoal. O estúpido é guiado por uma irracionalidade profunda, tomando decisões que destroem sua própria vida e a vida daqueles que estão ao seu redor.
O mais alarmante é que muitas vezes essas pessoas não percebem os efeitos destrutivos de suas ações, nem têm a mínima consciência do impacto que causam. Cipolla ficou especialmente intrigado com o comportamento dos estúpidos, pois eles não só prejudicam a si mesmos, mas espalham o dano para outros sem qualquer intenção ou motivação racional. Os estúpidos frequentemente tomam decisões sem pensar nas consequências, e isso pode levar à destruição de tudo o que está à sua volta. Esta é, sem dúvida, a categoria mais difícil de entender, mas, como veremos, ela representa um dos maiores desafios para a harmonia social. No seu famoso ensaio de 1976, Carlos Cipolla identificou 5 leis fundamentais da estupidez humana que ajudam a entender o comportamento irracional e como ele afeta nossa sociedade. A primeira delas é, sem dúvida, a mais conhecida e, talvez, a mais assustadora. Sempre e inevitavelmente, todos subestimam o número de indivíduos estúpidos em circulação. Em outras palavras, as pessoas geralmente subestimam a quantidade de estupidez presente na sociedade. E isso é algo que todos nós fazemos. Tendemos a ignorar os impactos da estupidez, a não reconhecer o dano coletivo que ela pode causar. Cipolla nos alerta que a estupidez está em todos os lugares, mas raramente a percebemos até que seja tarde demais. Essa falha de percepção tem sérias consequências. E como o físico Albert Einstein resumiu de forma brilhante, 2 coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. E eu não tenho certeza sobre o universo. Einstein capturou a essência do que Cipolla queria dizer. A estupidez é infinita. Ela está em toda parte e muitas vezes não conseguimos reconhecê-la. O perigo está exatamente aí, em não percebermos a magnitude desse problema. Não importa onde você olhe, em qualquer ambiente, você vai encontrar indivíduos estúpidos. E o mais grave é que essa subestimação constante cria uma ilusão de que a estupidez não é um problema grave. O problema não está apenas em quantificar a estupidez, mas no fato de que ela é uma força poderosa que se propaga invisivelmente, como uma epidemia silenciosa, destruidora e imprevisível. A segunda lei da estupidez humana de Cipolla revela um dos aspectos mais inquietantes do comportamento humano: a irracionalidade e a imprevisibilidade das pessoas estúpidas. Elas não agem de maneira lógica ou racional. Ao contrário, frequentemente tomam decisões que prejudicam tanto a si mesmas quanto aos outros, e o mais alarmante, sem nenhum benefício pessoal. Esse é o grande problema com os estúpidos. Suas ações não têm lógica, não fazem sentido. São decisões que, em muitos casos, destruíram não só suas próprias vidas, mas também as vidas de quem estava ao seu redor. Quando uma pessoa estúpida entra em cena, ninguém pode prever suas ações. Elas são imprevisíveis e destrutivas, sem qualquer plano ou esquema claro. Isso torna o impacto de suas decisões ainda mais perigoso, pois não há como se preparar ou se proteger de algo tão irracional e volúvel. Mas Cipolla vai além. Ele identifica uma classe ainda mais perigosa dentro dessa categoria: os super estúpidos. Estes indivíduos possuem uma capacidade extraordinária de causar danos, tanto a si mesmos quanto aos outros, de uma maneira que leva a estupidez a um nível ainda mais destrutivo. Eles não se contentam em apenas causar perdas para si mesmos. Eles arrastam outros consigo, intensificando o dano coletivo e colocando em risco estruturas sociais e sistemas que levam muito tempo para serem construídos. São essas pessoas que geram os maiores danos à sociedade, pois sua imprevisibilidade e falta de razão não deixam margem para a reação racional. A reflexão que fica é: você já se deparou com esse tipo de comportamento em sua vida? Como podemos nos proteger dessas ações irracionais que são impossíveis de prever? A terceira lei da estupidez humana de Cipolla revela uma das realidades mais desconfortáveis sobre a estupidez. A probabilidade de uma pessoa ser estúpida é completamente independente de qualquer outra característica pessoal. Em outras palavras, ser estúpido não tem nada a ver com riqueza, educação, status social ou qualquer outra qualidade que normalmente associamos ao sucesso ou inteligência. Parece contraintuitivo, não é? Afinal, nossa sociedade muitas vezes nos ensina a acreditar que quanto mais rico, educado ou influente alguém seja,
menos estúpido ele provavelmente será. Porém, Tipola aponta que esses fatores não fazem a menor diferença quando se trata de tomar decisões racionais. Uma pessoa pode ser bem-sucedida financeiramente, ter títulos acadêmicos impressionantes, ser bem respeitada socialmente e, ainda assim, agir de maneira profundamente estúpida. Isso significa que a estupidez não é uma falha externa ou algo que possa ser determinado por aparências ou conquistas. A estupidez é uma característica interna e universal, que pode ser encontrada em qualquer lugar entre todas as classes e grupos sociais. Ela não tem fronteiras e está presente em todos os níveis da sociedade, independentemente do que as pessoas tenham ou saibam. Tipola nos alerta: ao subestimarmos a quantidade de estúpidos, cometemos um erro perigoso. Pensar que a estupidez é algo raro ou restrito a um grupo específico de pessoas nos deixa vulneráveis às suas ações irracionais, que podem prejudicar não só quem as comete, mas todos ao seu redor. Essa falha de percepção é uma das razões pelas quais o problema da estupidez continua a se espalhar sem ser reconhecido, até que os danos se tornem irreparáveis. Portanto, a grande reflexão aqui é: como podemos começar a reconhecer e lidar com a estupidez, sabendo que ela pode estar presente em qualquer pessoa, independentemente de suas outras qualidades ou realizações? O que podemos fazer para evitar que esse comportamento destrutivo afete nossa vida pessoal e a sociedade como um todo? A quarta lei da estupidez nos traz uma realidade desconfortável. Pessoas não estúpidas sempre subestimam o poder danoso dos estúpidos. Tende-se a pensar que a estupidez é algo isolado, que não afeta diretamente os outros. Mas Tipola nos adverte sobre um erro muito comum: não perceber que a estupidez tem o poder de destruir coletivamente. Ignorar o impacto da estupidez é um erro fatal. Ao subestimar sua força destrutiva, nos tornamos vulneráveis a decisões desastrosas, atitudes irracionais e comportamentos coletivos perigosos que afetam toda a sociedade. Muitas vezes estamos tão focados no que consideramos lógica e racionalidade que não vemos o quanto a irracionalidade pode nos afetar de maneira ampla e devastadora. As pessoas estúpidas não agem com lógica, e isso é o que torna suas ações tão imprevisíveis e arriscadas. Quando elas fazem escolhas, não há um padrão ou raciocínio claro. Não há como prever suas consequências, o que torna qualquer interação com essas pessoas extremamente perigosa. A imprevisibilidade das suas ações é, na verdade, o que torna suas decisões tão destrutivas para a sociedade como um todo. E o pior de tudo é que muitas vezes não percebemos os danos até que seja tarde demais. Quando a estupidez se propaga em uma sociedade, ela vai gerando uma bola de neve, afetando não apenas os indivíduos, mas toda a coletividade, criando um ambiente onde decisões irracionais se tornam normas e as consequências começam a se espalhar de forma exponencial. A grande reflexão aqui é: você está consciente do impacto que os estúpidos podem ter no seu dia a dia e na sociedade como um todo? Como podemos nos proteger desses efeitos e, mais importante, como podemos aprender a lidar com a imprevisibilidade da estupidez? A quinta lei da estupidez revela uma verdade perturbadora. As pessoas estúpidas são, de fato, o maior perigo para a sociedade. Isso porque suas ações não têm lógica ou motivação clara, mas ainda assim elas causam danos coletivos significativos. Tipola descreve essas pessoas como uma ameaça crescente para qualquer estrutura social que busque prosperar de maneira equilibrada. O pior de tudo é que a estupidez não é algo que fica confinada a um pequeno grupo. Ela se espalha, contamina a sociedade e se propaga de maneira quase invisível. Estudo após estudo revela que pessoas estúpidas podem expandir sua influência, criando um efeito dominó que impacta negativamente todos ao seu redor. E o mais alarmante é que geralmente elas não percebem o que estão fazendo. Suas ações muitas vezes causam danos sem que tenham qualquer compreensão de como afetam o todo. Mais grave ainda, os que estão ao redor delas muitas vezes não conseguem identificar a estupidez que está em jogo, sendo sugestionados pela falta de lógica e pela propagação de ideias absurdas que elas defendem. Esse ciclo vicioso cria uma espiral destrutiva, onde a irracionalidade se torna norma
e a sociedade se vê refém de comportamentos que não apenas prejudicam os indivíduos, mas desestabilizam toda a estrutura social. E, como Cipolla destaca, muitas vezes não há como reconhecer o quanto estamos sendo prejudicados, até que os efeitos sejam grandes demais para ignorar. E como interromper esse ciclo? Como evitar que a estupidez continue se espalhando e minando a base racional de nossa sociedade? Como podemos proteger o futuro das gerações diante dessa ameaça silenciosa? Agora que entendemos como a estupidez se espalha e os danos irreparáveis que ela pode causar, é o momento de refletirmos sobre o que podemos fazer para mudar essa realidade. Não podemos permitir que a irracionalidade tome o controle da sociedade. A única forma de enfrentá-la é com inteligência, pensamento crítico e ação consciente. A inteligência e a capacidade de pensar criticamente são as ferramentas mais poderosas que temos para mitigar os efeitos negativos da estupidez. Se cada um de nós começar a aplicar essas ideias e questionar as narrativas irracionais ao nosso redor, podemos começar a transformar o mundo em um lugar mais racional e equilibrado. E como podemos agir? Comece aplicando esses princípios na sua vida. Compartilhe esse conhecimento com as pessoas ao seu redor para que juntos possamos promover uma cultura de reflexão e racionalidade. Quando mais pessoas pensarem criticamente, maior será o impacto que teremos contra a propagação da estupidez. Comente abaixo. Você já se deparou com a estupidez em sua vida? Quais medidas você acha que podemos adotar como indivíduos e como sociedade para combater esse comportamento? Vamos conversar nos comentários. Compartilhe o vídeo e vamos criar uma rede de pessoas comprometidas com o pensamento crítico e a racionalidade. Cada ação conta. Vamos construir uma comunidade de pessoas que se importam em criar uma sociedade mais racional e consciente.